você soube que era filha do Pelé? Há mais ou menos 7, 8 anos, né? Que eu me lembre. Desde 7, 8 anos. A sua mãe, quando revelou isso a você, de que forma ela revelou? Ela chegou pra você e disse, você é filha do Pelé e tal, como é que foi? Eu não lembro exatamente como foi. Eu lembro que ela conversou e tudo, falou que ele era meu pai, mas que eu mantivesse isso em segredo. Você hoje tem 26 anos de idade. Você, durante todo esse tempo, quase 20 anos, você manteve isso no mais absoluto sigilo. Foi, tentei, né? Pelo menos tentei. Eu não comentava, por mim, quase ninguém sabe, só as pessoas mais íntimas, né? Você tentou algum contato direto com o Pelé? Bom, com ele é impossível, né? Você só consegue falar se ele quiser. Mas eu liguei para casa dele, né? Liguei para casa do Guarujá. Falei inclusive com a governanta dele por telefone. Falei com a irmã dele por telefone. E elas me aconselharam, foram gentis e tudo, me aconselharam a procurar os meus direitos porque elas não iam poder resolver nada. Qual é o seu sentimento em relação ao Pelé? Eu tenho carinho, né? Porque eu sempre soube que era meu pai. Tenho carinho. A filha que o rei enterrou em vida. O lado sombrio de Pelé que o Brasil se recusa a enxergar. Do alto do trono construído com gols, taças e glória, desce uma sombra espessa que o Brasil nunca quis enxergar. A história que você vai ouvir não é sobre o rei do futebol, é sobre o homem atrás do mito. Um homem que virou as costas para o sangue do próprio sangue, que negou, rejeitou e abandonou, mesmo após a verdade científica rasgar o véu da mentira. Esta não é só a história de Sandra Regina, é a crônica sinistra do que acontece quando a idolatria cega a consciência e o amor é enterrado junto com a dignidade. Prepare-se, porque nem todo ídolo é digno de joelhos dobrados, e nem toda coroa é livre de ferrugem e culpa. Nesta história, o campo é a vida, e a bola da vez é a verdade que o rei tentou chutar para fora da memória nacional. No silêncio da noite, emerge uma história oculta sombria que mancha o brilho dourado do maior ídolo do futebol. Por trás dos aplausos e da consagração mundial, habita um capítulo de rejeição e dor profunda. Esta é a história de Sandra Regina, a filha que o rei Pelé negou. Era 1963. Anísia Machado, uma jovem empregada doméstica de beleza marcante, cruzou o caminho de Edson Arantes do Nascimento na praia. O que começou como encontros animados transformou-se num pesadelo quando Anísia descobriu a gravidez. A notícia foi recebida com frieza, negação e a cruel acusação de estar apenas atrás de dinheiro. Naquele instante, Anísia deixou de ser uma mulher apaixonada para se tornar mais uma sombra renegada na vida do rei. Ele nunca mais a procurou. Sozinha e grávida nos conservadores anos 60, Anísia enfrentou privações e preconceito, mas carregava no ventre não apenas uma criança, mas uma verdade destinada a vir à tona. Sandra Regina nasceu em 24 de agosto de 1964. Cresceu com um vazio, questionando a ausência paterna, sentindo o peso da diferença ao ver outras crianças com seus pais. Aos 10 anos, o choque. Seu pai era Pelé. A incredulidade, a dor. Por que ele nunca quis saber dela? A mãe pediu segredo, mas dentro de Sandra crescia uma necessidade incontrolável,
não fama, não dinheiro. Apenas um gesto de afeto, um abraço. O acesso ao homem rico e famoso era blindado. Tentativas telefônicas, conversas com a governanta, com a irmã Lúcia e a tia revelaram ao mesmo conselho cruel: procure a justiça para ter seus direitos. E assim, Sandra Regina embarcou numa batalha judicial que marcou a década de 90. Você tentou algum contato direto com o Pelé? Bom, com ele é impossível, né? Você só consegue falar se ele quiser. Mas eu liguei para casa dele, né? Liguei para casa do Guarujá. Falei inclusive com a governanta dele por telefone. Falei com a irmã dele por telefone. E elas me aconselharam, foram gentis e tudo, me aconselharam a procurar os meus direitos porque elas não iam poder resolver nada. Qual é o seu sentimento em relação ao Pelé? Eu tenho carinho, né? Porque eu sempre soube que era meu pai. Tenho carinho. E como pai? Como pai, ele deixa um pouquinho a desejar, né? Sandra, a sua mãe alguma vez comunicou a ele, Pelé, que ia ter uma filha dele? Ele tinha conhecimento da sua existência, vamos dizer assim? Bom, ela me disse que sim. Quando ela estava grávida, ela disse que entrou em contato com ele, né? Falou para ele que estava grávida e tudo. Falou para ele sabia sim. Ela não buscava fortuna. Ela buscava apenas o reconhecimento da paternidade. Pelé negou no auge de sua influência, mas a ciência falou a verdade. Um teste de DNA realizado anos depois, em 1996, provou sem margem de erro: Sandra era mesmo filha dele. E mesmo diante da verdade científica, a crueldade persistiu. Pelé recorreu 13 vezes para impedir que ela usasse o sobrenome Arantes do nascimento. Mas a justiça finalmente prevaleceu. Sandra Regina Machado tornou-se Sandra Regina Arantes do Nascimento. Uma vitória nos tribunais que, no entanto, jamais lhe trouxe o calor humano que tanto ansiava. Pelé nunca quis aproximação, nunca buscou contato, continuando a desprezar a própria filha. O DNA positivo não foi suficiente. Em 2009, Pelé rompeu o silêncio, oferecendo a sua versão. Mencionou ter sido procurado por pessoas sobre Sandra, sentindo-se calejado por outras supostas filhas. Contudo, ao ver a foto dela, notou a semelhança e sentiu que ela era mesmo sua filha. Alegou ter tentado resolver legalmente, pedindo documentos, mas sentiu a aproximação transformar-se em pressão e cobranças financeiras. A situação, segundo ele, piorou com a entrada do genro na história, sentindo-se chantageado e ameaçado. Os encontros tornaram-se formais, cheios de advogados, matando qualquer chance de relação. Sua declaração pública foi um golpe devastador. Abre aspas. Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas na parte sentimental não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço. Fecha aspas. Sandra, contudo, transformou sua dor em força e voz. Usou sua história, relatada no livro A Filha que o Rei Não Quis, para lutar pelos outros. Eleita vereadora em Santos, aprovou no ano de 2001 uma lei que tornava gratuito o exame de DNA na rede pública. Uma iniciativa que se espalhou pelo Brasil. Mãe de Otávio e Gabriel,
casada com o pastor Osias Felinto, ela seguia sua vida, cristã e estudante de direito. Mas o destino reservava mais sofrimento. No ano de 2006, aos 42 anos, Sandra Regina perdeu a batalha contra um câncer agressivo que se espalhou implacavelmente pelo seu corpo. Mesmo debilitada na UTI, seu último pedido foi dilacerante. Queria ver o pai. Seu marido Oséias Felinto foi pessoalmente e implorou, mas o rei do futebol não apareceu. Sandra partiu deste mundo com o coração ferido, esperando por um abraço que jamais veio. Oséias testemunhou a crua realidade. Sandra nunca recebeu qualquer ajuda do pai, nem mesmo um copo d'água. Quem cuidou dela durante a doença com muito esforço foi a sua mãe Anísia, que trabalhava ainda como empregada doméstica. Pelé nunca apareceu, nunca ofereceu apoio emocional ou financeiro. Apenas após a morte de Sandra e por decisão judicial, surgiu alguma ajuda. Um processo foi necessário para garantir, pelo menos, o estudo dos filhos. Atualmente, Pelé fornecia uma pensão e pagava as mensalidades da faculdade dos netos. E só. Pelé não compareceu ao velório da filha. Enviou coroas de flores em nome de uma de suas empresas, que a mãe de Sandra, Anísia, mandou devolver. Anísia morreria algum tempo depois, em 2014, também vítima de câncer. Pelé teve outros filhos e assumiu outra filha fora do casamento, Flávia Cristina Curtis, nascida em 1982, que após um teste de DNA e o reconhecimento em 2002, estabeleceu uma boa relação com ele. Flávia teve a sorte que Sandra nunca teve. Os 9 netos de Pelé incluem os 2 filhos de Sandra. O desfecho dessa saga viria apenas no final da vida de Pelé. Diagnosticado com câncer em 2021, com a quimioterapia perdendo a eficácia, Pelé teve um último desejo: rever os 2 netos, os filhos de Sandra Regina, que moravam nos Estados Unidos. Chamados pela tia, Otávio e Gabriel vieram ao Brasil com boa vontade, em um contraste gritante com a negação de Pelé ao último pedido de sua própria filha. Já fragilizado, Pelé fez um gesto inesperado diante dos rapazes. Pediu perdão. Perdão pela dor causada à mãe deles, pela ausência de todos aqueles anos. Com uma maturidade tocante, os jovens estenderam as mãos e perdoaram o avô. Foi um instante de emoção crua, silêncio carregado, lágrimas, orações e, finalmente, uma breve reconciliação. Abre aspas. O perdão e o amor vencem todas as coisas, fecha aspas, resumiu Otávio. Gabriel expressou tudo o que sentia, sua admiração como atleta e como homem, de mãos dadas em oração, pedindo a ele que conversasse com sua mãe quando a encontrasse em outro plano. Um momento triste, mas de imensa importância. Depois desse encontro com os netos de Sandra, com a consciência talvez mais aliviada, Pelé faleceu no dia seguinte, em 29 de dezembro de 2022. O patrimônio estimado e o valor da marca Pelé permanecem, mas a história de Sandra Regina paira como uma pergunta sombria.
A grandeza do atleta pode, de fato, apagar as suas falhas como pai? Essa triste narrativa nos lembra que a verdadeira herança, aquela que transcende fortunas e títulos, é o amor, o reconhecimento e a simples presença. Sandra Regina faleceu esperando um abraço. Faleceu com a alma em frangalhos dentro de uma UTI fria, tendo como última esperança o olhar de um pai que jamais chegou. Faleceu sem flores, sem visita, sem perdão. Faleceu rejeitada por um homem que o mundo aplaudia de pé. E, ironicamente, só depois do falecimento dela é que o rei caiu em si. Mas era tarde. O pedido de perdão, arrancado a fórceps, não veio da boca do pai. Veio dos netos, filhos daquela que ele negou até o fim. Pelé foi enterrado como herói, mas a lápide da Sandra ainda grita por justiça emocional. Entre a lenda e o ser humano, resta a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em rede nacional: quantas Sandras mais precisam perder a vida para que a fama pare de silenciar a vergonha? Não se trata de futebol, trata-se de humanidade. E o verdadeiro rei é aquele que nunca abandona os seus. E como pai? Como pai, ele deixa um pouquinho a desejar, né? Sandra, a sua mãe alguma vez comunicou a ele, Pelé, que ia ter uma filha dele? Ele tinha conhecimento da sua existência, vamos dizer assim? Bom, ela me disse que sim. Quando ela estava grávida, ela disse que entrou em contato com ele, né? Falou para ele que estava grávida e tudo. Falou para ele sabia sim.